Paralelamente à exploração do ouro, diamantes foram descobertos no Arraial do Tejuco, na atual cidade de Diamantina. Quando o rei de Portugal, Dom João V, soube da existência de diamantes no Arraial do Tejuco, mandou tropas expulsar os antigos moradores do local e empreendeu uma rigorosa administração com a criação da Intendência dos Diamantes em 1734, para explorar a área ao máximo. Para tal finalidade, em 1739, o rei de Portugal arrendou a extração de diamantes a contratadores, homens que recebiam o direito de explorar as valiosas pedras em troca de uma parte da riqueza. Um desses contratadores foi João Fernandes de Oliveira, que acumulou fortuna e que viveu com sua ex-escrava Chica da Silva. No ano de 1771, o governo português reassumiu o controle total sobre a exploração dos diamantes e acusou os contratadores de enriquecimento ilícito. A sociedade que se formou nas regiões das minas no final do século XVIII era composta de 52% de negros, 26% de pardos e 22% de brancos. As maiores fortunas na região mineradora pertenciam aos grandes comerciantes e não aos mineradores. Os comerciantes enriqueciam vendendo gêneros alimentícios para os armazéns e carne para os açougueiros, entre outras atividades comerciais. Os tropeiros, homens que comercializavam mulas, cavalos e gado, também conseguiam prosperar. Já os mineradores, com poucas exceções, não prosperavam devido ao pagamento dos impostos e à necessidade com os gastos com a mão de obra de escravos africanos e de artigos importados, como ferramentas, vinhos, tecidos, entre outras mercadorias. Também se formou na região das minas do século XVIII uma classe média, composta por grupos sociais que possuíam, em geral, 3 ou 4 escravos. Eles eram carpinteiros, alfaiates, ourives, advogados, médicos, garimpeiros, donos de vendas, roceiros, que plantavam mandioca, arroz, feijão, milho, entre outros. Já os homens livres pobres, composto em sua maioria por negros alforriados e mestiços, e que eram muitos, andavam pelos arraiais pedindo esmola e comida, praticavam pequenos furtos e eram perseguidos e chamados de vadios pelas autoridades. Abandonados à própria sorte, moravam em casebres que dividiam com outros marginalizados. O carpinteiro e o pedreiro, que não tinham nenhum escravo, o garimpeiro, que só encontrava quantidades pequenas de ouro que mal davam para pagar as contas, e a família que trabalhava num pequeno pedaço de terra de algum latifundiário. A principal característica da sociedade mineradora do Brasil colônia era a grande desigualdade entre ricos e pobres, que herdamos do Brasil colônia e que hoje precisamos resolver com políticas públicas. Os caros estudantes devem estar se perguntando: onde foi parar todo o ouro e diamantes explorado no Brasil colônia no século XVIII? Pois é, metade dele foi para Portugal e a outra metade para a Inglaterra. Portugal gastou o ouro com a Inglaterra em relações comerciais desvantajosas que gerou dívidas, como o Tratado Comercial de Methuen de 1703,
o Tratado de Panos e Vinhos. Os portugueses compravam tecidos da Inglaterra e os ingleses compravam vinhos de Portugal. A metade do ouro que foi para Portugal também foi gasta com outros países em relações comerciais. Então, podemos dizer que Portugal ficou com cerca de 30% do ouro e de diamantes explorado no Brasil colônia. E no transcorrer do século XVIII, diante de tantos impostos, controle e opressão, a população de Minas Gerais foi se revoltando. Escravos fugiam para os quilombos, moradias feitas por escravos no meio das matas para serem livres. O contrabando continua a ser praticado em silêncio pelos mineradores, até que no final do século XVIII surgiu um movimento mineiro que pretendia pôr fim ao domínio português no Brasil, a Conjuração Mineira de 1789.